Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 25 de outubro de 2025. Vamos para mais um vídeo falando sobre os vícios. Todo vício é uma dependência criada. Então, quando nós falamos em vícios, a maioria das pessoas diretamente e instantaneamente ligam o vício a situações velhas conhecidas, como o vício da bebida, o vício do fumo, o vício das drogas, o vício exagerado do sexo, da jogatina, enfim. Tantos vícios, como comer além da conta, também é um vício, a gula. Enfim, o vício que nós conhecemos, ele é uma dependência criada por cada um de nós. Ninguém recebe o vício por acaso, nem por sorteio. O vício é uma dependência que se vai criando dentro de um certo tempo e a pessoa começa a acostumar com aquilo, porque aquilo traz uma certa zona de conforto, sem contar que todo vício é bom, de certa forma, ele é satisfatório, porque ele satisfaz uma necessidade e uma vontade. Ele é agradável. É bom no sentido de satisfazer uma necessidade. Obviamente não é bom ao longo do tempo, porque ele é muito prejudicial. E tudo que é prejudicial não é bom. O vício, ele tem sempre uma energia alinhada com aquilo que o viciado possui dentro de si. Uma região emocional de conforto, que nós chamamos de zona de conforto. É mais prático se permitir atender à necessidade do vício do que enfrentar e resistir para se libertar. Mas tem alguma coisa que eu vou esclarecer aqui hoje que vai muito além daquilo que nós naturalmente consideramos quando se fala em vícios. Porque os vícios, eles não são apenas aquilo que foi citado aqui agora, no começo deste áudio. O vício vai muito além. É tão grande que, se nós olharmos de uma forma mais alargada, nós vamos ver que muitos de nós também têm vícios e nem percebíamos. É óbvio que tem aqueles vícios que foi citado aqui, que prejudicam todo o contexto ao redor do viciado, principalmente a família, a comunidade, que são aqueles vícios tradicionais. Vamos começar aqui a falar de uma outra maneira para que vocês vejam como nós somos suscetíveis a criar, desenvolver e depender de certas atitudes, de certas situações, e que nunca foi pensado que isso poderia ser um vício. Vamos começar pelo primeiro item aqui, um pai e um filho. E aqui, quando falamos um pai, podemos citar também uma mãe. Quando falamos de filho, pode ser filha também, ou filhos. Então, os pais e filhos. Geralmente, um dentro da família, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um filho ou a filha, não é o grupo todo, às vezes é o grupo todo também, que entra aqui nesta questão. Quando um pai mima demais um filho,
Quando um pai facilita demais a vida do filho, quando um pai resolve todos os problemas do filho, o que ele está criando? Uma dependência. Ele não está ajudando o filho a lutar pelos seus ideais, a criar aquilo que ele deveria criar, como uma alma encarnada que vem aqui experienciar a criação dentro da luz e das sombras, como todos, que é o propósito dessa escola de almas. Quando um pai agrada demais e protege demais e resolve todas as situações, o filho começa a ficar nesta dependência do pai. E ele não desenvolve o grande segredo da vida, que é vencer com as próprias forças. É óbvio que nós temos como pais, e eu também sou pai nesta encarnação, tenho experiência e posso dizer mais ou menos igual a todos vocês que são pais. E lembrando mais uma vez que quando falamos de pais, de pai, falamos também de mãe, de mães. A responsabilidade é mútua. É 50% para o pai, 50% para a mãe. Isso na média, obviamente. Resolver todas as situações, dar todas as ferramentas sem medir as consequências. Nós estamos criando um dependente. Aquela criança cresce e ela vai precisar um dia enfrentar a vida. E um dia os seus pais não estarão mais na sua vida física. Então podemos estar criando também frustrações, decepções, revoltas, infelicidade. Porque um ser humano que não se realiza, ele é um eterno infeliz. Muitas vezes a dependência de coisas mais pesadas, como drogas, cigarro, bebidas, etc., elas advêm exatamente da dependência do pai, da mãe, da família, de alguém, dessas que vamos citar aqui, daqui para frente, porque ela não se sente realizada, ela não se sente suficientemente capacitada, e isso cria uma frustração, uma decepção, uma inutilidade, uma sensação de vazio que precisa ser preenchida por outras coisas. Então, o que nós temos que dizer aqui sobre esta dependência entre pais e filhos, principalmente dos filhos em relação aos pais, é que devemos pensar, ao invés de coisas materiais e situações que queremos, às vezes, facilitar para os filhos, e é bom, sim, ajudar, obviamente, satisfaz ambas as partes, mas aquela ajuda sutil que não interfere na formação do caráter e da vontade de lutar e vencer na vida de um filho. Nós podemos fazer coisas muito mais grandes que vai beneficiar muito mais os filhos lá no futuro. E é a mesma coisa que nós devemos fazer com o resto da humanidade. Enviar amor, aquele amor incondicional, aquela compaixão e aquele respeito. Tendo este tipo de atitude, obviamente, um pai e uma mãe sempre vai estar ajudando os seus filhos. Porque se tudo é energia, nós temos que enviar energia e não resolver situações. Essa dependência que os filhos têm dos pais cria também uma personalidade nesses filhos que eles acreditam então que
Se Deus é pai, então Deus resolve tudo, e se Deus não resolve, você revolta contra Deus. E assim por diante, porque as coisas não param num ponto, as coisas andam. Tudo é movimento, tudo é espiral, tudo se transforma durante o tempo, e tudo cresce como se tivesse fermento. Então é bom fazer aqui uma análise fria e amorosa de cada situação. Como nós estamos agindo? Será que eu não estou ultrapassando os limites? A superproteção. Se nós damos a superproteção, o nosso filho vai depender desta proteção para toda a vida, porque ele cria essa dependência. Ele sabe que tem, então ele não faz mais nada. Quando ele precisa, tem quem resolve. Ele pode, inclusive, começar a aprontar, como se diz por aí, situações desagradáveis, antiéticas, porque sabe que tem a proteção. E essa situação de um pai para o filho, que estamos citando aqui, ela também tem outras situações paralelas, idênticas. Numa empresa, por exemplo, quando o chefe privilegia algum funcionário, algum subalterno, dá cobertura, dá proteção, o que acontece? Está criando uma dependência daquele funcionário. Ele pode fazer qualquer coisa sem limites, porque tem a proteção. Ao invés de ser um ser humano que vai crescer dentro da ética, da moral, dentro do respeito, dentro daquilo que é justo, ele vai sair da linha, como se diz, porque ele tem certeza que não vai acontecer nada com ele. E também não se interessa mais em produzir, porque se ele não produz também, ele pode ficar confortável no seu trabalho, sem se preocupar com a responsabilidade, porque também o seu salário vem da mesma forma, como se fosse um trabalhador empenhado. Geralmente é ali que começa um ponto dentro de uma empresa que pode levar lá adiante a grandes dificuldades administrativas, sem contar também no setor da produção, da ética da empresa, porque aquele funcionário que é tão protegido, às vezes ele também tem o privilégio de galgar os cargos dentro da empresa. E lá adiante ele vai ter a responsabilidade, uma responsabilidade que ele não desenvolveu, não sabe executar, e vai colocar em risco, inclusive, os negócios da empresa. Isso também acontece nas religiões. Quando o religioso daquela religião, pode ser um padre, um pastor, qualquer outro profissional dentro daquela religião, que lida com o seu público, com seus fiéis, quando ele não usa do bom senso para orientar aquilo que é realmente correto, que é ético, ele vai criar crenças limitantes. E essa pessoa que é fiel daquela religião vai desenvolver dentro de si teorias que não são verdadeiras, e dentro dessa limitação da sua crença, ele não aceita mudanças, não aceita nada novo, e muitas vezes defende aquela teoria, mesmo sob violência, como vemos certas religiões pelo mundo afora, que chegam inclusive a praticar crimes em nome de Deus. Lembrando que o Deus de uma religião e da outra é sempre o mesmo, porque é uma consciência única,
chamada de fonte criadora, de onde todos nós viemos como sementes, átomos sementes desta fonte. Portanto, Deus não é um personagem, não tem religião, não é um ser como acreditamos. Mas se nós acreditamos naquelas teorias da religião que praticamos, nós ficamos limitados àquelas informações e isso dificulta, porque cria uma dependência. Depende daquela orientação. Se eu não seguir aquela orientação, eu vou para o inferno, como dizem. Então tem que seguir cegamente. Uma religião cega é uma paixão desenfreada que não permite nada além daquilo que fomos induzidos a acreditar. Uma dependência terrível retarda o progresso da alma que está aqui, porque somos almas encarnadas. E logo após o desencarne da alma, vamos perceber que as religiões do outro lado não existem. Existe apenas a luz e a sombra. O bem e o mal, como conhecemos, de uma forma geral, mas que tudo aqui são experiências, então numa encarnação podemos ser um fanático religioso e na outra ser um ateu completo. Porque são experiências, mas é preciso ter essa consciência, porque agora estamos no final da transição planetária, próximos da ascensão das almas, e precisamos compreender que tudo são experiências. Devemos tangenciar como um camaleão, mudando de cor, de acordo com a paisagem local. Se permitir os avanços, não criar essa dependência e sair da dependência que já foi criada. Em todos os sentidos. Inclusive nas crenças, nas religiões. Outra maneira de criar dependência, e esta é muito grave, são as dependências do erário público, do poder público, dos governos que se dizem assistencialistas, a criar adeptos, seguidores, começa a criar dependentes. É um erro que com o tempo se agrava e transforma toda uma nação num caos. Porque quanto mais dependentes há do poder público, do erário público, mais aquele que trabalha tem que produzir e contribuir para bancar tudo isso. Então a balança uma hora vai pesar mais para o lado da dependência. O ser humano, quando ele cria uma dependência do órgão público, ele perde todas as oportunidades de evoluir, de progredir, de ser quem ele veio para ser, dentro do seu propósito de alma. Porque ele se acomoda. Os privilégios obtidos no futuro vão se revelar grandes prejuízos para a sua alma. Um país que tem muitos dependentes é fadado ao fracasso total com o tempo. Porque a produção, a criação, o desenvolvimento começa também a cessar. Porque os governos não criam nada, não produzem nada. Os governos se servem de quem trabalha e produz. E se esse governo cria mais e mais dependentes, vai forçar o lado produtivo de tal forma que vai sobrecarregar e vai entrar em colapso. A história mostra isso. É claro que a história contada depende de quem conta. Então, aquele que ouve acredita naquele que conta, mas a história real, basta ter um
um pingo a mais de consciência e compreender como as coisas acontecem nos países, como aconteceu no planeta durante todos os tempos que podemos acessar as informações. Mas as informações verdadeiras, não a desinformação que nos é imposta. Então a dependência dos governantes, que são nada mais que favores oferecidos a certa parte da população, é um verdadeiro veneno que vai corroer as entranhas da nação. Porque não há mais, com o tempo, quem possa sustentar isso. Por isso são ciclos. Vai chegar um tempo, como se diz, a bolha cresceu tanto que ela explode. Não há outra maneira. Pegue um balão e comece a encher. Ele vai aumentando, e você vai assoprando e ele vai aumentando. Ele tem um limite. Quando passa do limite, ele explode. E assim é um ciclo. Todos os ciclos. É óbvio que vai depois as dependências também deixar de existir de uma forma forçada, mas veja como é difícil se libertar de um vício, seja lá o que for. Como é que uma pessoa que nunca quer trabalhar e ganha o suficiente para viver, estando em boas condições físicas, como é que ele vai um dia se sustentar se cessar esta dependência, cessar o auxílio? Lembrando sempre que há momentos na vida que todos nós precisamos, de certa forma, de alguma ajuda, de alguém, uma colaboração, mas é momentos difíceis quando atravessamos um pântano. Mas é preciso entender que ao atravessar o pântano tem chão firme, aí temos que andar com as próprias pernas. E este é o propósito que nos livra das dependências e dos vícios. Seja lá o tipo de vício que for, eu posso me garantir sem a dependência. O que eu vim fazer aqui nesse planeta, encarnar como a alma que eu sou, encarnado, se eu não brigar para me libertar das tendências e das pendências e das dependências? Nós estamos aqui fazendo este propósito. É um plano de alma. E não bastaria apenas aqui citar o povo de um modo geral, que cria uma dependência do setor público, mas temos também funcionários sem função dentro dos órgãos públicos. Quantos e quantos trabalhadores hoje, trabalhadores porque têm um cargo, mas não são trabalhadores de fato, são funcionários. Eu diria aqui funcionários sem função, ganhando salários, sem prestar nada como contrapartida, nenhum resultado. Você vê hoje a maioria das pessoas estudando alguma coisinha mais ou menos ali para passar em concursos públicos, mas não estão interessados no trabalho. Claro, tem pessoas diferentes, pessoas que têm consciência, que são pessoas éticas, existem. Ou a luz e a sombra está em tudo. Quando você fala de um lado luz, sabemos que tem uma parte do lado sombra, e assim como quando você fala da sombra, tem que entender que tem também o outro lado. Assim como o dia e a noite. Metade do tempo a Terra está iluminada pelo Sol, a outra metade pela sombra. É uma forma de compreender a vida. Temos os exemplos ao nosso redor. Então não vamos aqui criticar todos os funcionários públicos. Não, tem muito funcionário público excelente, competente, necessário, fazendo um trabalho maravilhoso. Mas tem aquele folgado. Nós sabemos disso. Quem que não sabe disso? É natural. Assim como dentro de uma família tem 2, 3
que se empenham, que trabalham bastante, e tem aqueles 2, 3 que não fazem nada e são dependentes dos outros. Essa dualidade, ela existe em todos os lugares, em todos os setores, em todas as situações. Nós não podemos dizer que isso não acontece aqui, não acontece lá. Vai acontecer sim, em todos os lugares. É a mesma coisa que nós depender de certas ferramentas, de certos instrumentos. Eu lembro aqui um exemplo, a calculadora eletrônica. Quando nós tínhamos a idade escolar, na década de 60, 70, todas as contas eram feitas no lápis, como se dizia, no papel. Aprendemos a fazer cálculos difíceis. Aprendíamos a tabuada, e tinha que aprender bem, porque não podíamos errar as contas. Depois surgiram as calculadoras eletrônicas, então não precisa mais aprender cálculo matemático. Mas é importante como criamos a dependência de um instrumento, de uma ferramenta. Podemos, obviamente, nos libertar dos instrumentos, das ferramentas, não porque não ajuda, pelo contrário, é prático, mas aprender e continuar lembrando das contas matemáticas feitas de cabeça, como se diz, porque até isso faz bem para o cérebro, para a nossa mente, desenvolve, mantém alerta, é um exercício mental. Lembrando que exercitar a mente atrasa o tempo da velhice da mente. A mente fica velha mais tarde, porque ela está em função. Criar dependências de ferramentas, de maquinários, atrapalha a nossa vida cotidiana, porque desaprendemos certas coisas também. Então, utilizar-se das ferramentas, dos instrumentos, sempre que necessário, obviamente, para ganhar tempo e facilitar e produzir mais. Mas lembrando que devemos exercitar também as nossas condições mentais, cerebrais. Então, como vemos aqui, poderíamos citar tantos e tantos exemplos. Por exemplo, a luz elétrica. Antigamente não existia nas casas. Eu mesmo tive na minha casa paterna. Saí, sim, para estudar, aos 18 anos, eu saí de casa, fui para uma outra cidade. Não tinha luz. Muito tempo depois, a luz chegou na casa dos meus pais. Então, como se diz, depois que se aprende a ter luz em casa, ficar 1 hora sem luz já dá um trabalho. E nós temos que achar alternativas, não criar a dependência. Faltou luz, faça outra coisa. Leia um livro, vai arrumar o quintal, né? Faz alguma coisa. Então, os vícios, as dependências não são apenas de drogas, bebidas, como se calculava. São tantos tipos de dependências. Então, para encerrar aqui, eu diria, você cria uma dependência em alguma pessoa. De várias maneiras. Às vezes ajudando alguém. Ajude uma pessoa. Ela precisa, você vai lá, ajuda e continua ajudando. Aí, daqui a pouco, você nota que ela já pode andar com as suas próprias pernas, deixa de ajudar. Faça essa experiência. Ou muitos de vocês já fizeram. Veja o resultado. Aquela pessoa que você ajudou tanto, quando você deixou de ajudar, você obrigou ela a sair da zona de conforto e ela se revolta. Ela vai ficar muito incomodada contigo. Então, a chave de tudo isso é: não crie dependências, ofereça oportunidades. Porque se você cria dependência, vai vir a cobrança. Se você oferece oportunidades,
a outra parte vai te agradecer. Então, a diferença entre dependência e oportunidade é que uma te cobra e a outra te agradece. Ajude sempre que alguém precisa, isso é uma caridade. Mas não crie dependência, porque senão a conta vai voltar para você. O dia que você não puder mais, o dia que você deixar de oferecer ajuda, a conta vai chegar até você. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.